Beleza. Pedro, você engoliu minha introdução de começo. Oi? Você engoliu a minha introdução do começo. O Igor deu uma introduçãozinha, você era para dar uma introduçãozinha, eu uma introduçãozinha pra gente... Mas beleza. Não tem problema. É porque a gente tinha combinado para passar a palavra pro Igor, para ele dar um início. Enquanto o Igor falava, eu iria buscar os textos que você pediu para eu contextualizar agora. Porque eu tenho na mente, né? Eu posso falar tudo aqui na mente para os irmãos. Mas tem texto que tem que ser lido. Eu posso também apenas citar as referências, mas hoje os únicos textos que eu não busquei, que não deu tempo para buscar, que foi corrido para mim o dia hoje, foi justamente os textos que o Pedro pediu para eu abordar agora, né? Então vocês viram como é que vai estar a terra. A terra ela vai estar totalmente devastada e Deus não vai abalar só a terra, também os céus ele vai abalar. Jesus disse que os elementos do céu serão abalados. Não é a palavra elementos, né? Qual é a palavra que ele usa mesmo em Mateus 24? Os poderes do céu, né? Poderes do céu. Os poderes do céu serão abalados e serão abalados por ele mesmo. Então, precisa haver uma restauração. O novo céu e a nova terra que nós vamos presenciar agora vai ser um novo céu e uma nova terra de restauração pela parte do Senhor e com nossa colaboração. Então a introdução que eu ia dar no comecinho é essa. Eu já vou dar uma introduçãozinha pequena. Não vou falar o que o Pedro pediu para falar agora, mas na próxima eu falo. E eu vou passar para o Igor. O Igor hoje entrou em contato comigo pela manhã e ele trouxe um argumento que é um argumento muito bom também. Nessa questão de restauração dos céus e da terra e um novo céu e uma nova terra. Geralmente as pessoas quando leem 2 Pedro capítulo 3, quando Pedro diz que os céus e a terra que agora há serão destruídos pelo fogo. Tem até pessoas que entendem que vai ser tudo destruído. Tudo mesmo, que essa terra aqui vai virar a prisão de Satanás. Você vai ver, ou já deve ter visto, se não viu ainda vai ver pessoas pregando isso. Mas não é isso que Pedro tem na mente. Aí Pedro diz lá, mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Aí é baseado no livro de Isaías que ele está falando, não no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está confirmando o que os apóstolos estão falando. Então, quando Pedro falou, ele falou baseado no livro de Isaías, e aí as pessoas pegam a referência de Pedro, vão para Isaías e cruzam direto com Apocalipse 21. Como se, na mente de Pedro, os novos céus e a nova terra que ele disse é justamente o de Apocalipse 21. E não é, pulou etapas aí. E Pedro sabia disso. Na carta de Pedro, você vai ver que ele escreveu aquela carta, aquela segunda carta, após ele já ter o entendimento das duas casas, após ele ter lido as cartas de Paulo. Então Pedro estava falando ali especificamente do 6º dia, do 7º dia e do 8º dia. O 6º dia é quando ele fala do dia do Senhor, que os céus e a terra vão ser destruídos, né? Não totalmente destruídos, mas as obras que nelas há serão queimadas, ele fala. E é verdade. Nos profetas tem textos que vai ter terremoto, vai abalar tudo, muitas nações vão ser destruídas pelo fogo, mas os profetas não falam da destruição da terra num todo. Claro que não. Ela com Pedro lá. Ah, com Pedro, pensei que fosse ela. Então, aí, logo após Pedro ter falado isso, que é referente ao 6º milênio, que nós conhecemos como 6º milênio, ele fala que todavia para nós um dia é como 1000 anos como um dia. Que aí se entende que é o milênio, que Pedro conhecia. E ele termina a sua carta falando de um dia eterno. Esse dia eterno foi justamente tirado do 8º dia da festa dos tabernáculos, que não é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa de 7 dias. Ela acaba no dia 21 e depois Deus faz uma chamada para um 8º dia, que seria o dia 22, mas Deus chama de 8º dia, que é conhecido como um dia eterno. Levando isso para a criação, a gente sabe que esse 8º dia só pode ser depois do 7º dia, no qual Deus descansou. Então, Pedro conhecia tudo isso, só que aí as pessoas confundem. E eu mesmo já fiquei muito tempo confundido. Mas como você viu Pedro falar, a gente estuda a palavra, a gente sabe que vai ter os céus e a terra agora restaurados, no qual a Nova Jerusalém jamais pode descer no início do milênio, e depois vai vir um novo céu e uma nova terra, aonde o homem não tem participação nisso.
O próprio Pai vai fazer isso com o seu poder e vai ser algo onde a morte será aniquilada para sempre. Para sempre. Então, irmãos, você tem a liberdade de acreditar que a Nova Jerusalém vai vir agora, vai descer sobre a terra, quando ela descer, praticamente ela vai engolir muitas promessas de Deus, as quais não podem ser cumpridas se ela descer agora. Você tem a liberdade de acreditar nisso. E também a liberdade de acreditar que até ímpios vão ressuscitar na primeira ressurreição, o que seria um absurdo aos olhos de quem estuda a palavra, mas já tem gente falando essas asneiras. Então é óbvio que a gente tem que falar o que a palavra diz, sem pular etapas. Você tem o desejo que a Nova Jerusalém desça agora, junto com Cristo, na terra? Você pode fazer isso, mas primeiro, para dar certo isso, você tem que pular 8 capítulos do livro de Ezequiel. Como se não existisse. Isso eu chamo de infidelidade consciente. Tem muitas pessoas que, inconscientemente ou por falta de conhecimento da Bíblia, elas pulam essas etapas, mas tem pessoas que fazem isso de maneira consciente, proposital. Elas pegam 8 capítulos de Ezequiel, do 40 ao 48, onde mostra um reino milenar na terra, em Jerusalém, com promessas para sacerdotes rebaixados, sacerdotes que vão suar, que não podem cortar o cabelo demais, que não pode deixar crescer demais, que tem que se casar e se dar em casamento, que tem que fazer sacrifício, que tem um templo. Aí eles pulam todas essas leis simétricas, nas quais não podem deixar de existir, finge que não existe e pega textos aleatórios no livro do profeta Isaías e cruza com Ezequiel. Aí fica assim, olha, tem 144 mil, o muro da cidade tem 144 mil, a cidade tem 12 portas, mas os santos são 12, e fica fazendo essas comparações. A gente pode fazer essas comparações com o tabernáculo também, com o templo de Salomão. É óbvio que a Nova Jerusalém vai ter comparações com os santos, porque a Nova Jerusalém é uma cidade edificada, pensada na esposa. Ela não é a esposa. Deus não vai casar com muros de ouro. Ele vai casar com homens. Mas ele fez aquela cidade antes da fundação do mundo. Ela já está pronta. Em Isaías, irmãos, não fala lá que... em Isaías, justamente Isaías do capítulo 60 ao 62, que tem reflexos com a Nova Jerusalém, frases exatas, diz que estrangeiros edificarão o seu muro. Isso não pode se cumprir na Nova Jerusalém, porque nenhum estrangeiro vai edificar as muralhas literais da Nova Jerusalém. Até agora, porque, né, Luiz, a Nova Jerusalém, quem é o arquiteto é Deus, não é o homem. É ele que constrói. Aliás, já está construída. Já está construída. Irmãos, imagine, era um mistério. Nem os anjos sabiam o porquê daquelas coisas. Os anjos não sabiam. Por que uma cidade quadrada, com 12 portas, com fundamentos, por que daquilo? Quando Deus criou o tempo, criou o homem, e aí do homem foi fazendo o seu chamado, chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, chamaram as 12 tribos, e aí foi se desenrolando a palavra de Deus, os anjos foram entendendo. Entendeu? Então era um mistério que Deus já havia planejado na sua mente, já estava edificado, tudo que ele haveria de fazer com os homens já estava representado na cidade. Então uma coisa é a cidade, outra coisa são os homens representados na cidade. Não pode misturar as coisas. Então eu não posso pegar analogias para pegar a Nova Jerusalém e pôr na terra agora, porque se eu falo que a Nova Jerusalém vai descer na terra agora, como é que o Egito vai subir de ano em ano para celebrar a festa dos tabernáculos? A Nova Jerusalém desce, ela engole o Egito todo. Não tem mais Egito para subir. Lembra de Isaías 19, onde diz que haverá passagem do Egito para a Síria e da Síria para o Egito? Haverá caminho de um lugar para o outro e eles irão adorar o Senhor? Esse caminho, justamente como nós falamos na live passada, é o caminho onde o templo de Ezequiel possibilita uma passagem. Ainda há lei em que quem entra pelas portas do norte deve sair pela porta do sul. Vice-versa. Quem entra pela porta do norte não pode sair pelo oriente nem pelo ocidente. Tem que sair em linha reta. Assim, simplificando. Então, se cumpre o que Deus falou. Haverá passagem do Egito para a Síria. E se a Nova Jerusalém desce na terra, engole uma porção da Síria. Não engole a Síria toda, mas engole. Deus também falou, o Pedro citou também Isaías 13. E em Isaías 13, eu vou ler aqui uns textos para vocês depois, numa outra fala, e vocês vão ver que quando a Babilônia cair,
não haverá mais moradores lá. E agora tem moradores lá, no Iraque, no atual Iraque. O atual Iraque é a antiga Babilônia. O norte do Iraque, aonde está Nínive. A antiga Nínive, que hoje é a atual Mossul, está lá no norte do Iraque. Então, isso daí é geografia, vocês podem confirmar. Se a Nova Jerusalém descer do céu, ela pega a Babilônia toda. E aí, se pegar a Babilônia toda, não se cumpre o que Deus falou em Isaías 13, que quando ela caísse, lá iria crescer matos, espinhos, iria morar corujas, alguns animais iriam morar por lá. Como vai se cumprir isso, sendo que isso estaria dentro da Nova Jerusalém? Fora as promessas de repartições de terra. Deus prometeu repartir as terras, em Ezequiel 47, aonde as nações vão fazer parte das tribos, e isso não vai poder fazer, não vai poder se cumprir, ou seja, eu não estou jogando apenas 8 capítulos consecutivos do livro de Ezequiel fora. Eu estou jogando, se você for somar tudo, de 25 a 30 capítulos da Bíblia. Vamos ler o Novo Testamento tirando 30 capítulos do Novo Testamento? Vamos ler o Novo Testamento sem Efésios, Colossenses e Gálatas? O que a gente faz? A gente prega o que a gente quiser. Se a gente pular capítulos, fingir que não existe. Se eu quiser ser fiel ao que eu estou falando, pelo menos eu vou ter que dar um parecer em Ezequiel do 40 ao 48, para depois eu chegar na Nova Jerusalém. Eu não posso pular essa etapa, fingir que não existe e ficar ensinando para os irmãos promessas que não vão se cumprir agora e que se ela descesse do céu, iria anular outras promessas. Isso é fingimento. Quando você vê isso, não caia nesses fingimentos. Tá bom? Irmãos, então eu terminei aqui a minha introdução. Eu não vou ler textos agora, vou passar para o Igor falar aquela coisa que ele falou para mim de manhã, porque a live de hoje surgiu assim. O Igor mandou um áudio de manhã com uma coisa que ele pensou. E eu achei muito interessante, já logo falei para o Pedro concordou em fazer a live hoje, e o que o Igor pensou é muito bacana, e aí já foi somando um monte de peças e a gente formou esse estudo. A gente pretende trazer algumas coisas novas, né? Vai começar aí com o Igor. Então o Pedro contextualizou o cenário da Terra na grande tribulação, para vocês entenderem que tem que ter um novo céu e uma nova terra agora, mas restauração, restaurados, processo de restauração. Para depois vir um novo céu e uma nova terra, aonde o próprio Deus faz a sua obra completa, o próprio Pai. E eu dei aqui essa introdução, né, juntando algumas pecinhas, e agora o Igor vai falar a parte dele.